Olá, pessoal! Estamos iniciando a aula número 12 de matemática do 8º ano. E nesta aula, a intérprete Cilândia, o seu professor, você e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre área do círculo e comprimento de sua circunferência. Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre a medida do comprimento da circunferência. Então, eu trouxe para vocês aqui dois objetos, né? Para que a gente possa trabalhar essa medida do comprimento da circunferência. Um deles é o DVD e o outro um prato de vidro. Então, o comprimento da circunferência, né? Essa medida do comprimento da circunferência se refere a uma volta completa na circunferência, tá? Em volta de toda essa circunferência. E dividirmos pela medida do comprimento do diâmetro, lembrando que o diâmetro, né, é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência que passa pelo centro, tá? Então, ele vai passar aqui pelo centro até aqui a borda da circunferência. Então, nós temos aqui o diâmetro. Então, se eu dividir essas duas medidas, como aqui, ó, a razão entre elas, ó, entre essas medidas, o comprimento da circunferência e a medida do comprimento do diâmetro, né, nós temos um número, né, aproximado a 3,14. Então, a mesma coisa, né, se pegarmos aqui, né, a medida do comprimento do prato, né, do prato de vidro, com a medida do comprimento do diâmetro, e dividirmos esses valores, tá? Então, nós temos aqui a razão, né, entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do comprimento do diâmetro, que também é um número próximo a 3,14. Então, assim, nós encontramos o número π, tá? Essa letra grega, tá? Um número que nós vamos colocar aqui, tá? Com duas casas decimais. No caso, π, 3,14. Então, este número, né? Este número π, ele é obtido a partir da razão entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do comprimento do diâmetro. Então, nós temos aqui que a medida do comprimento da circunferência, C, e a medida do diâmetro, do comprimento do diâmetro, representada aqui, ó, por D. Então, nós chegamos aqui, tá? Chegamos aqui a esta fórmula, que C é igual a D vezes π, que a medida do comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes π. Lembrando que um diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, vou substituir, né, o valor de D por 2R. Eu tenho aqui uma nova maneira de escrever essa fórmula, tá? De escrever a fórmula do cálculo da circunferência, utilizando agora o raio, que pode ser escrita assim, ó, C igual a 2πr. Então, eu posso utilizar para o cálculo da medida do comprimento da circunferência, aqui esta fórmula, tá? C igual a D vezes π, tá? Eu posso utilizar esta fórmula, ou C igual a 2πr, tá? Então, nós vamos calcular agora a medida aproximada do comprimento de uma circunferência cujo raio mede, né, 6 centímetros. Então, nós estamos aqui falando em raio. Então, eu posso utilizar a fórmula C igual a 2πr, tá? Então, nós temos aqui que o comprimento dessa circunferência é 2 vezes o valor de π. Lembra? Nós vamos trabalhar aqui com o valor de π em duas casas decimais, vezes o valor de R, que é 6
centímetro, tá? Então, nós vamos realizar aqui esta multiplicação. 2 vezes 3,14, nós temos 6,28 vezes 6 centímetros. Então, vamos realizar aqui bem rapidinho, tá? Essa multiplicação. Então, nós temos aqui, multiplicando por 6, 6 vezes 8, 48, né? 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Vai 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Então, nós temos aqui duas casas decimais, então, aqui também o resultado, duas casas decimais. Então, o valor para a medida do comprimento desta circunferência de raio medindo 6 centímetros é de 37,68 centímetros, tá? É bem simples, pessoal, o cálculo da medida do comprimento da circunferência. É só você prestar atenção no passo a passo e consegue com facilidade, tá? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a área de um círculo. O cálculo da área do círculo, ela pode ser feita através, pode ser feito através de uma expressão cuja informação necessária é a medida do raio, considerando também uma aproximação para o número π. Relembrando aqui, que essa aproximação é 3,14. Então, dessa forma, qual a área do círculo da figura abaixo? Então, percebam aqui que a medida do raio é de 10 centímetros. Então, com esta informação, fica super fácil calcular a área do círculo. Então, nós vamos utilizar aqui, esta expressão para o cálculo da área do círculo, que é π, o valor de π, 3,14, vezes a medida aqui do raio, só que está ao quadrado. Então, a área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui, 10 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui 10 centímetros ao quadrado. Então, nós vamos calcular primeiro aqui o valor, de 10 centímetros ao quadrado, que no caso será de 100 centímetros quadrados. Então, eu vou escrever aqui, tá? Para que a gente possa ir organizando as informações que temos aqui em mãos. Então, nós temos aqui 100 centímetros quadrados, tá? 100 centímetros quadrados, o resultado desta operação aqui, tá? Então, percebam que agora eu tenho uma multiplicação, tá? Uma multiplicação por 100. Então, aqui apenas eu vou deslocar a vírgula, tá? Em duas casas decimais. Então, aqui eu vou ter o resultado de 314 centímetros quadrados, tá? Então, a área, a área do círculo, cujo raio mede 10 centímetros, é de 314 centímetros quadrados. Agora, nós vamos praticar um pouco daquilo que vimos nesta videoaula. Então, acompanha comigo aqui a leitura deste problema para que possamos compreendê-lo da melhor forma possível. Então, para comemorar o período das Olimpíadas, Mateus decidiu fazer um mural na escola e decorá-lo com o símbolo dos Jogos Olímpicos, formado por 5 anéis em formato circular entrelaçados, representando a união dos países dos 5 continentes. Os anéis possuem as mesmas medidas e Mateus quer fazer todos eles utilizando fitas coloridas coladas no mural. Se ele decidir fazer cada anel com 2 metros de diâmetro, aproximadamente quantos metros de fita precisará no total? Então, nós vamos pegar aqui, esta informação de que os anéis possuem as mesmas medidas, tá? Então, ao invés de calcular aqui, para os 5 anéis, eu vou calcular apenas para um anel. Mas calcular o quê? Percebam que
esses anéis, eles serão formados, né, por fita métrica. Então, ele quer saber, né, quantos metros de fita precisará no total. Então, percebam que aqui eu vou calcular o comprimento da circunferência, né, desses anéis. Então, nós temos aqui ó, o cálculo do comprimento da circunferência, como nós estamos falando aqui em diâmetro, então diâmetro vezes π, tá? Então percebam, né, que como eles têm as mesmas medidas, então nós vamos calcular a medida para um e depois, né, realizarmos uma multiplicação pela quantidade de anéis que aqui estão. Então, vamos calcular aqui inicialmente o comprimento da circunferência para 1. Então, nós temos aqui o diâmetro que são de 2 metros, tá? Então, 2 metros vezes o valor, né, aproximado de π, que é de 3,14. Então, o comprimento da circunferência aqui, ó, 2 vezes 3,14, 6,28 metros. Pronto, temos aqui a medida de comprimento de um anel. Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 anéis. Então, eu vou multiplicar esse valor de 6,28 por 5. Aqui, 44, 5 vezes 2, 10, 14 vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Tenho duas casas decimais, então aqui no resultado também duas casas decimais. Então, o total, né, de fita, então, serão necessários, então, serão necessários 31,4 metros de fitas, né, de fita no total. Então, ele vai precisar de 31,4 metros de fitas no total. E para encerrarmos a nossa aula, uma pequena reflexão. Um campeão nasce nas atitudes, nasce em acreditar e principalmente em não desistir. Até a próxima aula!